E se a Indominus fosse um dinossauro real? Como que ela seria? Qual dinossauro ela seria? Isso foi ideia de alguns inscritos meus e também do meu irmão, então crédito a essas pessoas por terem me dado essa ideia. E, bom, vamos discutir que tipo de dinossauro seria a Indominus, né? Rapaziada, tô com um canal de games agora, se inscreve lá porque a gente só vai jogar jogos com temáticas paleontológicas e dinossauros e bicho pré-histórico, e é isso. Olha lá, se inscreve lá, bora! Para isso, eu vou usar como base o que a gente sabe que o DNA da Indominus é composto, né? E bem, a princípio, a gente sabe que durante o filme é revelado que o DNA dela é composto por genoma de tiranossauro e o resto é confidencial, né? E aí ao longo do filme a gente descobre, por exemplo, que ela consegue se camuflar, que ela tem várias estruturas ali na cabeça, né? Algumas escamas maiores ali nas costas, né? Uma certa armadura. E também a gente descobre que ela se comunica com raptores, né? Então, a princípio, ela tem várias misturas ali de DNA, né? Ao que a gente sabe com toda certeza tem Velociraptor e Tiranossauros. Só que se a gente for olhar para Indominus mesmo, ela não parece nem um Tiranossauro e nem um Velociraptor. Talvez ela pareça até um pouquinho o Velociraptor do filme, porque tem aquelas penas rígidas ali no pescoço, no braço também, e aquele bração esquisito dela, né? Mas afinal, quais são os outros DNAs que a gente tem ali no genoma, né, da Indominus? Enfim, pelo que eu pesquisei em todos os vídeos que eu vi, em todo lugar que aparece, o DNA, basicamente, ele é composto por diferentes animais, principalmente dinossauros terópodes. E é óbvio, tá na cara que a Indominus seria um dinossauro terópode, isso é indiscutível, né? Toda a aparência física dela é de um dinossauro terópode, e por mais que tenha DNA de outros animais ali no genoma dela, enfim, ela ainda tem muito DNA de terópodes no geral. Então, ok, um dinossauro terópode, mas qual? Então, além do tiranossauro, pelo que eu vi, a inteligência dela é justificada com o DNA dos Velociraptors. Eu acredito que essas penas mais rígidas no pescoço e no braço que ela tem também vêm dos raptores da franquia. Sua força de mordida vem de tiranossauros. E eu não sei por que eles argumentam isso, mas eles colocam que o seu tamanho, até porque ela é maior do que um tiranossauro, né? Então, talvez justifique mesmo. O tamanho dela vem do DNA de Giganotossauro. Por isso que ela seria um animal maior do que o Tiranossauros quando adulta, né? Em seu tamanho completo. A parte das mãos dela foi justificada com DNA de Teresinossauros, que também é um terópode, por mais que ele seja um dos mais bizarros ali, né? Desse grupo de dinossauros. Mas são os braços longos que eu acredito que vêm do Velociraptor também, mas principalmente essas garras longas que vêm do Teresinossauros, e os braços longos também, enfim, tanto faz, né? Teresinossauros pro braço, tamanho para Giganotossauro, inteligência para Velociraptor, mordida de Tiranossauro, enfim, a mistureba, né? Se eu não me engano, os dentes expostos vêm do DNA do Deinosuchus, que não é um dinossauro, é um crocodilo pré-histórico, gigantesco, muito foda, mas ao que justifica, parece que é só os dentes expostos mesmos, embora tenha ali aquela armadura, né? Aquela armadura que é bem crocodiliana ali nas costas, mas na verdade, quando a gente olha para esses outros DNAs ali que compõem a Indominus, a gente vê que tem muito DNA de Abelisauro. E assim, é Carnotauro, é Pycnonemosaurus, é Viavenator, é Quilmessaurus, Quilessaurus, sei lá como é que é o nome desse bicho, é Rugops, pelo menos 5 Abelisauros. E eles justificam muita coisa na aparência da Indominus, e é nesse ponto que eu acho que se nós fôssemos refazer a Indominus como um dinossauro que existe, eu iria por esse caminho, hein? Vamos lá. A armadura da Indominus, ela é bastante justificada com esse DNA de Abelisaurídeo. Até porque a gente conhece as peles preservadas de Abelissauros como o Carnotauro. Então a gente tem um pouco desses tecidos moles preservados e a gente vê que eles têm umas certas escamas redondinhas ali que eram maiores. Então o corpo dele tinha uma série de escamas pequenininhas e de repente escamas maiores ali
quase que parecendo uma osteoderme de crocodilo, mas era diferente. Então o corpo dele era coberto de escamas, bolinhas ali, ó, e que ia desde o tronco até o final da cauda. Ao que parece, ele só não teria no pescoço, mas isso não impede, por exemplo, outros abelissaurídeos de terem essas estruturas no pescoço também, né? Até porque o DNA da Indominus tem vários abelissaurídeos, né? Outra coisa, se vocês forem prestar atenção, a cabeça da Indominus, ela lembra muito um abelisauro. Tem gente que fala que lembra um Carcharodontosaurídeo. De certa forma, eu olho assim, parece também. Mas, para mim, é muito mais evidente que o crânio dela lembra um abelissaurídeo, como o Majungasauro, como o Alcasaurus. Acho que o Alcasaurus também foi usado, né, no DNA da Indominus. É essa questão do crânio ser curto, curvadinho na ponta do focinho, né? E é um crânio alto, curtinho. E quando você vê de frente também é bem largo, como... aí, no caso, se você for ver, sei lá, Rugops tem o crânio mais achatadinho. Mas agora o Majungasauro tem um crânio mais largo, sabe? Eu acho que ela me passa essa vibe um pouco de Majungasauro, do próprio Abelisaurus mesmo, né? Ou Alcasaurus, enfim. Ela tem uma carinha de abelissaurídeo pra mim. E principalmente porque ela também tem chifres, né? Se for ver, ela tem 2 chifres como o Carnotaurus, né? Que também tá no DNA dela. Então, assim, são essas escamas ao redor do corpo, esse formato, esse shape aí da cabeça muito, muito Abelisaurus-like, sabe? Muito vibe Abelisaurus. E também os chifres, né? E aí terminando, né? O DNA da Indominus. Aí tem a sépia, tem cobra e tem sapo, foda-se. Né? Então ninguém liga pros bichos atual. A gente quer falar dos bichos pré-históricos, então vamos lá. Até porque eles não vão influenciar em nada, né? Os bichos atuais nessa minha reconstrução da Indominus. Então, o que eu penso em fazer é seguir uma lógica em que a Indominus ela é mais próxima do grupo dos abelissaurídeos em relação a qualquer outro. Tudo bem que, no geral, eu concordo que, por exemplo, a Indominus ela parece um alossauro. Ela é a cara de um alossauro para mim, né? De certa forma, até porque ela tem a cabeçona, um pescoço curto, perna longa e os braços longos. Mas eu acho que, por não ter nada de alossauros no DNA dela, e por essas características de abelissauros serem muito fortes, eu vou jogar a Indominus mais perto pros abelissaurídeos como um dinossauro real, né? Se ela fosse. Mas temos um problema, porque os abelissaurídeos eles são muito característicos pelos bracinhos ridículos e imóveis quase para trás, né? E a Indominus tem uns braçaços, né? Então, como prosseguir, né? E bem, claro, a gente tá falando de um híbrido, né? É um bicho que, não existe. Então a gente vai ter que fazer algum sacrifício. E mesmo se eu fosse seguir para outro caminho, como o caminho dos Carcharodontosaurídeos ali, né? Como o Gigantossauro, que ela tem DNA, ela ainda ia continuar com os bracinhos pequenos, sabe? Não tem jeito, tem que sacrificar o braço dela, né? Mas temos uma solução, porque eu posso não jogar a Indominus na família dos abelissaurídeos, e sim num grupo maior a qual os abelissaurídeos pertencem, que é o grupo Ceratosauria. E aí, muita coisa ainda continua batendo com as características morfológicas ali da Indominus, né? Por exemplo, os chifres. Abelissaurídeos têm chifres. Abelissaurídeos como Carnotauro, Majungasauro têm chifres e o próprio Ceratosaurus tem chifres também, né? Então, bate essa característica. Outra coisa, as armaduras corporais que esses bichos tinham, né? No caso dos abelissauros, as escamas mais rígidas ali, maiores, e no caso do Ceratosaurus, ele realmente tinha osteodermes ali no dorso, né? Na região das costas. E a gente, ao que parece, a gente tem só uma fileira preservada, eu não tenho certeza, mas isso não impede dele ter outras fileiras de osteodermes, talvez, né? Pelo menos não para Indominus, a gente pode pensar nisso. Então, no caso da Indominus, eu posso até colocar osteodermes mesmo nesse bicho. E outra coisa que bate é, se ela sair de Abelisauridae e ficar só ali no grupo Ceratosauria, né? Meio solta ali, é porque a gente ainda não sabe onde colocar ela dentro de Ceratosauria, né? Então, mesmo dentro desse grupo, ela ainda, pelo menos, teria a chance de ter um bracinho um pouco maior, né? Um pouco menos ridículo do que no grupo dos abelissaurídeos, que aí seria um braço mais estilo Ceratosaurus mesmo. É pequeno? É,
Mas uma coisa positiva é que o braço do Ceratosaurus, ele pelo menos tem 4 dígitos, né, nas mãos, que é a quantidade de dígitos que a Indominus também tem. Claro que um deles é o dedão, né, que eu nem lembro o que justifica esse dedão nela, mas enfim. Não tem nenhum dinossauro terópode que eu me lembre que tem esse dedão aí também, né, pra gente pensar. Mas pelo menos a Indominus, ela tem 4 dígitos na mão. Uma coisa que Therizinosaurus não tinha, eu acho. Mas para quem fosse jogar a Indominus ali nos Alossauroides, né, Carcharodontosaurides, por exemplo, ele só tem 3 dígitos. No caso, se a gente colocar em Ceratosauria, a gente preserva toda essa característica de osteoderme, armadura ali, né, no geral, os chifres e também os 4 dígitos nos dedos. E no caso, fora de Abelissauridae, ela ainda teria uns bracinhos um pouco maiores, né? Então, depois de tudo isso que eu parei para pensar, eu acho que a Indominus, ela pelo menos seria um dinossauro terópode dentro do clado Ceratosauria. Onde? Não sei, mas eu não acho justo colocar ela dentro de Ceratosauridae, a família, ou dentro de Abelissauridae. Eu acho que a Indominus, dentro do clado Ceratosauria, ela seria um ramo novo, digamos assim, sabe? Se a gente descobrisse os fósseis da Indominus, os paleontólogos, eles iam jogar ela nesse clado e iam criar uma família nova. Sei lá, essa foi a minha opinião, entendeu? Então a Indominus, ela seria um clado, uma família nova dentro de Ceratosauria, que aí justifica algumas características mais únicas dela. Por exemplo, ter uma carinha de Abelissauro, mas ter aqueles braços mais compridos de Ceratossauro e ter osteodermes ao invés de escamas mais rígidas, né, maiores. E também os Abelissaurídeos, eles têm um pescoço um pouco mais alongado, né? E a Indominus, para mim, tem um pescoço curtinho de Ceratossauro. Então, não sei, eu acho que faz sentido chegar até aí, né? Eu acho que não tem como dizer, a Indominus ela era esse tipo de dinossauro. Não tem como dizer isso. A Indominus é um híbrido, ficção. Mas tem como a gente chegar perto. E eu acho que faz sentido ela ser algo mais parecido com Ceratosauria, sabe? E um clado, uma família nova dentro desse clado aí. Eu vou tentar fazer aí algumas thumbnails, né, algumas experimentações, e vocês vão ver a minha pintura final. Claro, vou preservar as cores da Indominus. Aqui a gente só tá tentando fazer um exercício de desenho mesmo e de até criação de personagem, digamos assim, né? Vamos transformar o personagem Indominus num bicho real. E aí, pá, vai ficar assim. E aí vocês vão ver o processo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que talvez tenha feito sentido para vocês. E se vocês acham que a Indominus seria um outro tipo de dinossauro, comenta aí. É nóis!